Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essa reunião diante do teu altar, Senhor. Declaramos que todas nós somos tuas. Declaramos, papai, que aquilo que o Senhor já estabeleceu antes da fundação do mundo está se cumprindo e nós confiamos em ti. Abre os nossos corações para a gente aprender mais e mais, e não apenas aprender, mas aplicar, conforme foi orado na nossa torre Atalaia hoje. Para a gente aplicar isso, Senhor, às nossas vidas. Senhor, não aceitamos mais sermos da mesma maneira. Nós queremos ser a mulher que já somos na eternidade. Aleluia, minhas irmãs. Abram as Escrituras em Gênesis, capítulo 49, e o versículo 16. 49, versículo 16. O nome da ministração é Estabelecendo Estruturas. Eu vou ler, tá? Não, na verdade é 14. Desculpa, gurias, é 14. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Amém? Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Louvado seja tu, Senhor, porque a tua palavra, que é Cristo, é viva e eficaz e é capaz de cortar e separar medulas de ossos, separar o espírito e alma, e nós pedimos nesta tarde, separe tudo aquilo que não te agrada, em nome de Jesus. Então, minhas irmãs, nós aprendemos que a unção de Issacar, ela reconhece e respeita, não apenas reconhece, mas ela também respeita a unção de cada irmão. E também esta unção de Issacar, que é uma unção profética, ela detém a sabedoria e discernimento entre tempo e tempos, e auxilia os irmãos a prosseguir. Olha que tremendo isso. Eu declaro sobre cada mulher que está aqui nesta sala de Zoom a unção de Issacar. Aleluia. E essa bênção que a gente acabou de ler, ela foi liberada por Israel, ou Jacó, a seu filho Issacar. E isso significa o quê, minhas irmãs? Ele está falando sobre estrutura. Estrutura. A estrutura de Issacar é forte. Ele equipara essa estrutura a um jumento, que suporta cargas muito elevadas. A estrutura do jumento é forte, é muito forte. Isso significa o quê? Que Issacar é a base, é o fundamento, a sabedoria, é a estrutura de ossos. Ele é coluna. Coluna. Só seremos coluna, minhas irmãs, se tivermos uma boa estrutura. A coluna sustenta todos os pesos. Os ossos sustentam o peso do corpo. Não adianta nós termos músculos fortes se os nossos ossos forem quebradiços. Nada ficará de pé. A gente pode ter músculos fortes, veias fortes, tendões e ligamentos fortes, a carne forte, mesmo assim. Tem que ter ossos fortes, senão nós não ficamos em pé. E nós, mulheres, nós somos equiparadas à coluna. Nós somos equiparadas à coluna do nosso lar. Então, logo, entendemos que esta coluna, que somos nós sustentamos um peso, uma carga. E eu não estou falando no sentido pejorativo ou ruim, mas que nós fomos feitas, formadas pelo nosso Pai, para suportar este peso, peso do telhado. Amém, queridas? Senão, o nosso telhado vai cair, vai destruir. Abra uma palavra do Senhor comigo em Provérbios, capítulo 14, e o versículo... Deixa eu ver. É o primeiro, né? Todo mundo sabe.
Alguém pode ler para mim, por favor? A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. Amém, minhas irmãs? A mulher sábia edifica a sua casa. Ela edifica, ela se permanece inalterável. Ela precisa dessa sabedoria, ela precisa, assim como a unção de sacar, que é base, que é fundamento, que é entendimento, que é sabedoria, coluna, a mulher detém isso dentro dela, senão vai ruir, meus irmãos. Vamos ali também em Provérbios, capítulo 19, e o versículo 14. 19, 14. Qual o versículo, Fábio? 14. Pode ler, Jana. É capítulo 14? Não, 19, capítulo 19. Versículo 19, 14. Isso. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Amém, minhas irmãs? E por que o homem tem do Senhor uma mulher prudente e sábia? Porque esta mulher, ela se apoia em Deus, minhas irmãs. Ela busca nele as respostas, busca em Deus fortalecimento, e com isso ela consegue ajudar seu marido. Ela busca fortalecimento, fundamento. Ela busca isso no Senhor. E quando ela vai até o Senhor para fazer isso, o seu marido tem uma esposa. Tem uma esposa prudente, uma esposa que é de fundamento, que é sólida. É uma coluna forte. Amém, minhas irmãs? A unção que Sacar detinha carregava todos os códigos de entendimento, de sabedoria, do tempo, dos tempos. Hoje nós estamos vivendo algo diferente. Isso não é nenhum segredo, mas Sacar, ele conseguia identificar isso. E nós também temos essa possibilidade de identificar o que o Senhor está traduzindo para nós, através do que a gente está vivendo. Para alguns é luto, ok? Mas para outros é oportunidade. Consegue ver além. E a mulher tem isso dentro de si. A mulher tem esse entendimento, essa unção de discernir o tempo e tempos. E Sacar entendia o que estava movendo, o que estava acontecendo. Ele entendia a movimentação do mundo espiritual. E detinha isso por quê? Para direcionar os seus irmãos. E é isso que nós temos, mulheres. Esse entendimento, essa sabedoria para direcionar a nossa casa, para administrar o nosso lar desse jeito. E Sacar olhava e ele tinha uma direção profética para um conjunto de pessoas. E é isso que eu declaro nesta sala, que todos vocês têm esse discernimento, essa direção profética. A gente não precisa necessariamente falar Cristo, mas a gente tem que ter esta sabedoria para direcionar o nosso lar e aqueles que nos circundam sobre isso, minhas irmãs. Entretanto, minhas queridas, um jumento pode empacar, não pode? Ele empaca, né? Não é mesmo? Um jumento pode ser equiparado com uma pessoa mal-humorada, não é verdade? Intolerante, mal-humorada, obstinado, cabeça dura. Enfim, são os adjetivos negativos relacionados àqueles que se movem nessa unção. Porque todo lado bom também tem o seu lado ruim. Então, nós temos que observar isso, minhas irmãs, e renunciar este comportamento negativo. Ou seja, nós temos que identificar isso na gente e prontamente renunciar. Eu renuncio à intolerância, eu renuncio à obstinação, eu renuncio ao mau humor, eu renuncio a ser cabeça dura. Amém, minhas irmãs? Senão o Pai não tem como fazer, ele só faz quando a gente autoriza. Então, nós renunciamos isso, nós renunciamos ficarmos estagnadas. Nós renunciamos isso, meus irmãos, amém? E esta unção, minhas queridas, ela tem prazer no seu lugar de repouso.
A gente viu ali que ele tinha prazer naquele lugar, um lugar de descanso, de repouso. E se nós não vigiarmos, minhas irmãs, nós acabamos nos submetendo a trabalhos forçados, como o pai dele disse para ele, que acabava se submetendo a trabalhos forçados. E o que significa isso? Quer dizer que tudo aquilo que temos, que acontece na nossa vida, não pode nos seduzir. E essa sedução não é maliciosa. É tudo aquilo que nos tira do propósito é uma sedução. Se nos seduzir, minhas irmãs, nós deixamos de fazer aquilo que nascemos para fazer. E a gente acaba fazendo alianças que não foram permitidas, não é que permitidas, não foram desejadas, escritas pelo Senhor. Então, por isso a palavra sobriedade é tão latente neste ano. A palavra estar alerta, vigiar, é tão forte neste ano. Então, minhas irmãs, nós temos que nos submeter a esta vigilância. Como entender a nossa estrutura, que nós temos que ter fortalecimento para termos o quê? Palavras proféticas. Eu não estou dizendo que a gente tem que dizer assim, eis que o Senhor diz assim. Não, não é isso. Nós já entendemos que nós temos que nos movimentar no profético. Movimentação no profético é sermos alertas e vigilantes e declarar aquilo que está escrito. Declarar e viver conforme o que está escrito. Amém, minhas queridas? Trabalhos forçados se refere a tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Nos tornamos escravos do inimigo também, sem perceber. Sem perceber. Pode ser até de coisas, né? Atividades boas e algo que nos dá prazer, que nos dá alegria, que ele tem um revestimento de bom. Isso também pode ser uma sedução, um trabalho forçado. Trabalho forçado, estar fazendo aquilo que não é para a gente fazer, que não nascemos para fazer. Ainda que tenha uma boa aparência. Ainda. E isso acontece, minhas queridas, quando o nosso deleite não está no Senhor. Mas a bênção de sacar não ficou apenas na estrutura. Não é só sobre estrutura, e a gente vai aprender isso hoje. Ela se estendeu. Glória a Deus. Moisés, que foi pai espiritual das tribos que saíram do Egito, também lançou uma palavra de bênção sobre sacar. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 33. Capítulo 33. E o versículo é o 18. Amém, minhas irmãs? A respeito de Zebulon disse, alegre-se Zebulon em suas viagens, e você Issacar em suas tendas. Eles convocarão povos para um monte e ali oferecerão sacrifícios de justiça. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. Aleluia! Percebam que nessa bênção Moisés ele também inclui o Zebulon, mencionando sobre riqueza e tesouros. Mas diz que Sacar deveria se alegrar na sua casa, na sua tenda. Percebemos também, minhas queridas, que Sacar, além de estrutura, firmeza, ossos fortes, capaz de suportar pesos e cargas, ele fala também sobre provisão. Se atentem nisso, provisão. E ele está dando chaves nesse dia. Ele está entregando chaves para que a gente possa viver isso, viver essa plenitude. Como alcançar, minhas irmãs? Tendo deleite na nossa casa, na nossa tenda, nos reforçando em Deus, nos fortalecendo em Deus. Nós aprendemos também em Neemias que ele não pedia que o inimigo fosse embora, que ele fosse destruído, ele pedia fortalecimento. O Senhor está entregando chaves poderosas e nós temos que nos apropriar dessas chaves para que a gente viva em plenitude. Amém, minhas queridas? E Sacar nos ensina que nós temos que ter estrutura forte, fortalecida nele.
nos alegrar na nossa casa e não nos deixar seduzir pelo que temos. Não podemos nos deixar ser seduzidas pelo nosso conforto na casa, de repente o conforto financeiro. Eu estou bem no meu ministério, está tudo bem. Não, nós não podemos nos seduzir por isso, nos acomodar, porque senão a gente vai cair em trabalho forçado. Isso é uma sedução, e ela é tamanha que nos deixa cego para as coisas de Deus. Vamos destrinchar isso. Desculpa. Estejamos fortalecidas. Primeiro passo. Estejamos fortalecidas. Então, minhas irmãs, vamos rever as nossas bases emocionais. Como é que estão as nossas emoções? Como estão os nossos sentimentos? Como estão os nossos desejos e vontades? Como, minhas irmãs? Estarmos com a nossa alma fortificada não significa que devemos engavetar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não. Não significa que eu tenho que guardar ali. Não, significa que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Falar sobre os mesmos para alguém que o Espírito Santo indicar. Eu tenho que falar sobre isso. Eu não estou me sentindo bem com isso, eu estou me sentindo assim. Tem que falar, gente. Porque o Tiago diz que a gente tem que falar para que a gente receba a cura. Falar com o Pai também sobre isso. A gente tem que ser completamente honesto com os nossos sentimentos e emoções. Esconder as emoções e sentimentos apenas fará com que a gente vá criando uma bomba. E ela vai aumentando, aumentando, e num dado momento ela explode, gente. Ela explode. Mas o Pai diz e ensina que é para estarmos fortalecidas, sem nada escondido em nós. É esta forma que a gente começa a nos fortalecer. Entregando para Ele tudo aquilo que somos, e Ele sim traz cura. Porque o pecado também precisa de cura, minhas irmãs. O pecado também precisa. E eu pergunto algo para todas nós, incluindo a minha casa. Nós estamos prontas para lidar com o sucesso? Nós estamos prontas para lidar com o fracasso? Desculpa, estava chegando alguém aqui. Nós estamos prontas para lidar com os elogios? Nós estamos prontas para lidar com as críticas? Nós estamos prontas para lidar com as palmas ou com as vaias? Nós estamos prontas para estarmos na linha de frente da batalha? Nós estamos prontas para direcionar pessoas? Então, queridas, fortifiquemos as nossas estruturas, porque a batalha ainda mal começou. Fortifiquemos os nossos celeiros. Como faremos para juntar os grãos? Como a gente vai fazer? Fortifiquemos as nossas almas, minhas irmãs. Como nós vamos suportar as pressões que virão? Ou a primeira pressão que acontece, eu quero desistir, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando. Veja, fortificar as nossas almas, minhas irmãs, não significa dar poder e governo para ela. Não é isso. Mas governar sobre, estar fortalecida na alma, significa que eu tenho pleno governo sobre as minhas emoções, sobre sentimentos, desejos, intelecto, inclusive. Isso é governar, isso é fortalecer a alma. Nós desejamos estar posicionadas numa estrutura ministerial, não desejamos? Claro que sim. Mas será que nós temos estrutura para carregar essa patente? Porque virá uma armadura, minhas irmãs, com isso. Cada posição ministerial tem uma armadura, que ela precisa de uma estrutura óssea, forte, coluna para carregar. Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17.
E os versículos são 38 e 39. Aleluia. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Amém, minhas irmãs? Percebam, Davi havia sido chamado para ser rei. Não havia? Ele tinha até sido ungido, mas ele ainda não tinha estrutura para suportar aquela patente. Ele teve que se preparar para suportar a pressão da posição que ocuparia. Ele já era rei no mundo espiritual, mas ainda não tinha condições de suportar aquilo que ele viveria. Tudo que Davi suportou em relação a Saul e as demais investidas foram para fortificar a sua estrutura. Isso não é segredo de nenhum aqui, né? Mas a gente vai linkando com a unção de Issacar. Nós vamos linkando. Louvado seja o Senhor que está liberando chaves para nós. Glória a Deus. Mas, no entanto, minhas irmãs, Davi estava guiando e direcionando aquele que estavam com ele. Não estava? Ele não estava parado. Enquanto ele estava sendo preparado, ele não estava parado. Ainda em 1 Samuel, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulam. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Aleluia! Davi, enquanto sua estrutura estava sendo fortalecida, liderava e fazia discípulos. Ele ainda não era rei, mas ainda assim, ele já estava encaminhando para o futuro que reservava a ele. Amém, minhas irmãs? Isso aqui mostra que Davi não estava distraído. Ele não estava distraído em nenhum momento de sua preparação. Eu pergunto, você está discipulando alguém? Está forjando o caráter de Cristo naqueles que se aproximam de você? Estamos sendo intencionais, meus irmãos? Ok, de repente a gente não tem discípulos, mas nós temos maridos, nós temos, algumas têm, outras não, filhos, genro, nora, parentela. Não podemos nos encontrar por causa do Covid? Ah, por isso que eu não tenho discípulo. Mas nós temos a internet, nós temos o WhatsApp, nós temos sala Zoom, Google Meet, nós temos várias plataformas para isso, que nada seja uma justificativa para impedir sermos fortalecidas e preparadas. Amém, minhas irmãs? Davi não ficou esperando sem fazer nada até que chegasse o tempo de ser coroado. Não, ele seguiu. E ele nunca murmurou também. Então, minhas irmãs, para nós vivermos o que o nosso Pai estabeleceu, nós temos que estar com nossas estruturas completamente fortalecidas. Mas por que a bênção de Moisés para Issacar estava falando sobre se alegrar em estar em casa? Se alegrar na tenda. Por quê? Porque nós temos que nos alegrar com nossa família, ter prazer de estar com eles, prazer de estar com os nossos. Quando nos alegramos mais fora de casa do que dentro de casa, nós não estamos nos alegrando no Senhor. Cuidado. Nós temos que arrumar os nossos celeiros, fortalecer a nossa casa, para depois romper, minhas irmãs.
A parentela de vocês procuram vocês quando atravessam algum problema que não conseguem resolver, mas sabem que vocês são mulheres de oração? Eu não digo a maioria, mas da parentela eu digo alguns. Procuram você, mesmo não crendo, de repente, no que você crê? Estamos olhando para o nosso rompimento? Claro que sim. Quem não? Eu olho para o meu rompimento. Eu quero, eu desejo todos os dias romper. Eu desejo isso. Eu desejo o ID. Mas e a nossa casa? A minha casa, como é que está? Nós estamos olhando conquistas. E isso não é errado, minhas irmãs. Mas onde traremos os nossos despojos? Para onde? Nós estamos olhando para nossas vitórias, mas onde vamos celebrar essas vitórias? A nossa casa é nosso porto seguro, minhas irmãs. Vamos fortalecer as nossas casas. Mas também a nossa casa se refere a nós mesmos. Cada uma de nós aqui. E como é que nós vamos nos fortalecer? Buscando a santidade, queridas. E isso vem. Amém. Isso vem através do arrependimento e renúncia. A santidade vem disso, minhas irmãs. Arrependimento e renúncia. Enquanto nós não vermos a glória do Senhor, nós não vamos parar. Nós estamos numa época de arrependimento e renúncia. Aleluia! Tropa, todas vocês, atenção. Vamos fortificar a nossa casa. Ninguém consegue prevalecer. Se dentro de uma casa, nossa estrutura não conseguir suportar, carregar cargas, meus irmãos. Não se mantém uma comunhão se alguém não tem estrutura para carregar peso. Não vai para frente, meus irmãos. Jesus suportou toda a carga do nosso pecado. Tinha uma estrutura muito bem fortificada, fortalecida. Oh, Jesus! O emocional dele era super bem fortificado, seu espírito muito bem fortificado, os seus ossos eram fortes. Ele tinha estrutura para suportar. Nós queremos estar na linha da frente? Queremos restaurar? Ter acesso à nossa herança? Sim, eu quero. Então, nós temos que ter prazer na nossa casa. Amém, minhas irmãs? Ai, glória a Deus por essa palavra, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de arrependimento, um tempo de transição. Vamos nos alegrar no Senhor, meus irmãos. Vamos limpar o nosso interior. Vamos limpar das contaminações do mundo, do inimigo, para que o pecado não saia apenas da nossa vida, mas também da vida dos nossos descendentes. A vida deles também, meus irmãos. O prazer no Senhor evita uma atmosfera de sedução. Se nós nos afastamos do Senhor, nós caímos em pecado, minhas irmãs. Nós caímos nessa sedução. Quando a gente baixa a guarda, a gente permite ser seduzido. Então, queridas, Issacar tinha uma estrutura. Sim, ele tinha uma estrutura, era comungimento. E ele se alegrava em sua casa. Mas, minhas irmãs, ele olhou para tudo aquilo que ele tinha e viu que era bom, e ele foi seduzido por tudo aquilo, e acabou fazendo uma aliança com o inimigo, e se tornou um escravo. A aliança com o inimigo não é aquela coisa assim, eu vou agora seguir o inimigo. Não, mas aquilo que me distrai, eu acabo sendo permissivo com o inimigo, eu faço uma aliança com aquilo. Quando eu não avanço em Cristo, não existe em cima do muro, porque o muro também é do inimigo, meus irmãos. Quando a gente não está avançando, a gente está sendo permissivo. Então, nós aprendemos pela bênção, hoje, através de Issacar, que nós não seremos seduzidas pela artimanha do inimigo. Amém, minhas irmãs? Nós aprendemos que a provisão, tesouros, nessa palavra, e tudo relacionado a posses possuem como antagônico
um inimigo que seduz e leva a cometer pecados sexuais. Como que eu digo isso? Porque a gente pode ver, a maioria das pessoas que têm condições financeiras, quando está caído, eu não estou falando que não deva ter dinheiro, todos nós temos essa possibilidade, mas aquele que está caído, eles praticam esses tipos de pecados, de moralidade sexual. Então, não sejamos nós aqueles que carregam cargas da sedução, do pecado, sendo escravizados por essas tolices, meus irmãos. O pecado nos leva a perder a sabedoria. O pecado acontece isso conosco. E faz sermos tolos, e tolos fazem tolices. A estrutura faz com que haja conquista, não é verdade? Quem tem estrutura vai conquistando, porque é forte, vai conquistando. E faz com que o reino cresça. É isso que o Senhor está dizendo para nós nesse dia. A estrutura forte é para peleja, batalha espiritual, luta contra a carne. Não estou dizendo que a gente tem que... não, mas a gente entende que nós estamos em constante batalha. E a luta contra contra os nossos desejos, ela é muito forte. Eu diria que é o pior, né? A carne e a vontade de Deus é fortíssima. Nós estamos aqui também estruturadas para a luta contra tudo aquilo que ofende a santidade do nosso Pai. Não é? Não apenas da minha casa, da minha vida, mas de toda a igreja, aonde ela estiver, qualquer que seja a nação que ela estiver. Mulheres do Tropa, não existe conquista sem guerra. Não existe. Se nós estamos vendo que a igreja está crescendo, mas o inimigo continua atuando, continua atuando, é sinal de que não está crescendo mediante a guerra, mediante a oração, a peleja, mas sim mediante a aliança. E se não é uma aliança com as coisas de Deus, os princípios de Deus, é uma aliança com quem? Existem dois modos para o reino crescer. Dois modos. Por guerra, a gente vê através de Davi, ele pelejou, não pelejou? E o reino ia crescer. E outra forma, por alianças, igual Salomão. Salomão, ele se aliançava, ele casava com mulheres que não era para ele casar. E olha o que aconteceu com Salomão. Nós estamos fazendo alianças com o inimigo para crescermos? Será? E eu não estou dizendo assim, eu estou falando que eu vou fazer uma aliança com... Não é isso, não é de forma consciente. É a permissão, é não estar vigilante, é não entender a movimentação do tempo, é permitir que eu seja manipulada, seduzida por aquilo que estou vivendo. Não é algo proposital, não. Mas quando nós nos fortalecemos nas nossas estruturas, meus irmãos, é isso que acontece. Quando a gente não tem prazer nos nossos lares, nós acabamos saindo da rota. De pouco a pouco. Não é assim, drasticamente, é de pouco a pouco. A gente vai saindo da rota. Vejam, ainda que esteja sendo anunciada a palavra de Deus, ainda que esteja sendo definido isso, sem a motivação correta, é uma aliança com o inimigo. Ainda que a palavra de Deus esteja sendo anunciada, mas a vaidade, desejo de ascensão, é uma aliança com o inimigo. Hoje é um dia de estabelecer vigilância, meus irmãos. Quando nós estamos seduzidos, nós começamos a fazer alianças para crescer, e não é isso que o Senhor quer. Claro que ele estabelece conexões, a gente vê isso, mas a gente tem que fazer na peleja, na oração, na santidade, é isso. É tempo de examinar as nossas estruturas. E se estamos nos alegrando em nossas casas, com nossas famílias, aí nós estaremos nos alegrando com o Senhor. Nós temos que entender que estamos na linha de frente de uma batalha, para a guerra e não para alianças. Nós declaramos que estamos fortalecidas em Deus. E a nossa estrutura é feita em jumento, para carregar peso, carga. Nossa estrutura espiritual está fortalecida, meus irmãos.
A nossa estrutura da alma está fortalecida, meus irmãos. Eu declaro isso nesse dia como uma verdade na vida de cada uma de nós. E nós sentimos prazer dentro dos nossos lares. E nós sentimos prazer com o nosso Senhor. Quando Moisés se posicionou verdadeiramente para libertar o povo, ele montou num jumento. Vamos lá ver em Êxodo capítulo 4? Êxodo capítulo 4. O versículo é o 20. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento, partiu de volta ao Egito, levava na mão a vara de Deus. Ou seja, para aquela missão, minhas irmãs, era preciso a unção de Sacar, ter uma estrutura forte, porque aquilo que ele ia suportar não era pouca coisa, não. Então, seja sobre nós essa estrutura, seja sobre nós essa estrutura, e o prazer de estar em casa, em nome de Jesus. Seja sobre as minhas irmãs que estão nessa sala de Zoom, esta estrutura. Estejamos todas nós fortalecidas, com os nossos ossos fortes, em nome de Jesus. Vamos abrir lá, minhas irmãs, em João 12. João 12. João 12. Alta internet. Senhor, deixa estável essa internet agora, Senhor, em nome de Jesus. João 12. Abriram, versículo 14. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Amém? Jesus montou um jumentinho, porque era apenas aquilo ali que estava indicando que ele tinha um peso enorme para suportar, minhas irmãs. Olha que profético isso. Jesus carregava o mundo inteiro dentro de si. Aleluia! Aleluia! E é isso que ele está liberando sobre cada uma de nós hoje. A unção de Sacar, a bênção de Sacar. É isso. E para finalizar, minhas irmãs, já estou terminando. Vamos ler Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Amém? Eu também recebo sobre a minha vida esta unção, esta bênção de Sacar, que não apenas estrutura, mas alegrar no lar e também a provisão. Ele está entregando provisão, tesouros. Aleluia! Provérbios, capítulo 31, e o versículo é o 25. Amém? Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Aleluia! Eu declaro, minhas irmãs, que nós nos vestimos de coragem e ousadia. Fortalecemos os nossos ossos, as nossas estruturas, somos sábias, temos entendimento e discernimento, discipulamos com intencionalidade, temos prazer em nossos lares, nos revestimos de força, de dignidade, declaramos que somos a tropa de elite de Jesus, declaramos que nós saímos das trincheiras, que estamos na linha de frente da batalha, nós não temos medo, porque o nosso general é Cristo, e todo aquele que sair das trincheiras é tropa de elite de Jesus. Aleluia! Declaro sobre nós a unção de Sacar, declaro a bênção de Sacar sobre cada uma que está nessa sala e sobre cada uma que irá ver essa palavra depois no YouTube. Eu declaro sobre cada casa a unção e a bênção de Sacar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém e amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oi, Rose, tudo bem, querida? Não pude dar um oi antes. Oi, Naira. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa, minhas irmãs? Eu quero falar uma coisa, Fábio. Amém, querida? Pode falar. Obrigada, Jara. Ontem eu fui num grupo, no GC, né? E a palavra era
um dos testemunhos que foi dado, na verdade, era bem parecido com o que foi pregado hoje. E até hoje eu acordei e aí eu fui acessar a internet, eu só não consegui localizar a frase, mas era bem semelhante a isso. E me tocou bem forte, assim, né? Sobre os nossos pontos fracos que eu falo, porque é os nossos desejos carnais, né? Aí tu citaste ali os desejos carnais, assim, sexuais, né? Mas existem outros também que são bem sutis e que o inimigo, ele conhece, ele sabe aquilo que a gente tem, de certa forma, carência, né? E daí o testemunho que a irmã deu ontem era que ela tinha uma carência de elogios. Então, ela tinha essa carência de elogios do marido. Então, ela tinha essa necessidade de ser elogiada, né? De ser elogiado o cabelo, de ser elogiada a roupa, como, né? Enfim. E muitas mulheres também têm isso. E o inimigo, ele conhece aquilo que tu deseja, né? Que a tua carne deseja. Pode ser algum desejo financeiro, né? Algum desejo de viagem. Não necessariamente é um desejo sexual, né? Às vezes pode ser até uma coisa bem, bem sutil mesmo, que vai fazer tu desviar. E o inimigo sabe aquilo que tu tem um prazer carnal, né? Só que o nosso verdadeiro prazer, a nossa alegria, ela está no Senhor, e a gente que tem a presença de Deus sabe que essa alegria que a gente tem no Senhor, ela não se compara a nenhuma outra. Não tem nada que possa acontecer nessa terra que possa ser mais prazeroso para nós do que a presença de Deus, né? E quando a gente não tem a presença de Deus, e que a gente tenha todos esses outros prazeres e a gente não é feliz, como acontecia comigo antes, né, de eu ser liberta, a gente sabe que não adianta ter esses prazeres da carne, né? Que sem a alegria do Senhor isso nada faz sentido. Mas para mim fica bem fácil ver, porque eu não tinha, né, alegria e tinha todos os outros desejos, mas não tinha a alegria do Senhor e não era feliz. Então hoje eu tenho a alegria do Senhor e nada pode comparar isso, né? Mas aí, então, às vezes o inimigo ele vem atacar justamente naquele ponto fraco, então que essa palavra veio bem de encontro a isso, no sentido da gente ser vigilante, né, com os nossos pontos fracos, né, e não deixar isso assim, não, mas eu sou forte, eu vou aguentar. Mas quando a gente percebe aquilo que faz a gente, assim, feliz na carne, cada um sabe o que é, né? Porque todos nós podemos ter esses desejos, nós somos seres humanos. Que a gente fique bem vigilante naquilo que a gente sabe o que é. Alguns vai ser o desejo sexual, mas muitas outras não é isso. São outras coisas, né? São carências humanas, assim, carnais, que o inimigo pode usar isso para nos distrair. Obrigada, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, querida. Amém, minha querida. Obrigada, viu, Dai? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Oi, dona Lourdes. Ei, amadas, rapaz, agora que eu estou podendo ligar, que eu estava atendendo uns clientes aí, apressadinhas, e tem cliente que não pode esperar, né? Mesmo que não dê para fazer, mas ela quer falar, então tem que atender, né?